Muito boa noite. Eu agradeço a presença de todos. Faço, desde já, o registro de que esta é a instalação de um dos nossos projetos, dos nossos afiliados, nosso instituto afiliado, que é o Instituto de Estudos de Direito Crítico, que eu tenho a honra de pertencer a ambos os institutos, e devo dizer que está dentro das finalidades do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o incentivo à cultura jurídica e ao estudo de forma em geral. E, dentro dessa linha crítica, nós estamos tentando reunir aquilo que há de melhor nesse país. Não nos poupamos em trazer o professor geral da Universidade de Brasília, através do nosso presidente do Instituto de Estudos de Direito Crítico, professor Miguel Baldez, que eu tenho a honra de acompanhá-lo nessa jornada, que ora se inicia, a quem eu vou dar a palavra para que explique melhor o que é o Instituto de Direito Crítico e convidar os senhores desde já para o próximo evento do Instituto, que vai contar com a presença do Sérgio Verani, da professora Esther Arantes, que vai ser sobre internação compulsória, é um tema bastante relevante, e a nossa palestra de hoje conta com a presença do nosso ilustre professor José Geraldo Souza Júnior, que vem de Brasília para cá, para nos honrar com seu conhecimento, com toda a sua maestria. E certamente que vocês estão muito mais ansiosos por ouvi-lo do que ouvir a mim ou qualquer outra pessoa. Eu vou passar a palavra agora ao presidente do Instituto, ora instalado nesse ato, Instituto de Estudos do Direito Crítico, professor Miguel Baldez. Boa noite. Esta é a nossa primeira sessão de instalação desse Instituto de Estudos Críticos do Direito, que vai surgindo numa parceria com o Instituto dos Advogados Brasileiros e com apoio da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A nossa primeira sessão, que é a sessão de batismo do Instituto, um instituto que pretende desenvolver uma leitura crítica do direito, uma leitura renovada do direito, que pretende encontrar o direito, segundo dizem lá os nossos companheiros de Brasília, representados aqui pelo professor José Geraldo. Professor José Geraldo, que é o fundador, um dos fundadores do projeto Direito Achado na Rua, uma das nossas inspirações, uma das inspirações que nos levaram a criar na UERJ, juntamente com o professor Verani, Sérgio Verani, com a professora Ira, depois substituída pela professora Esther Arantes, o curso de Direito Social, buscando nós aqui, na linha dos companheiros de Brasília, pensar o direito a partir das grandes contradições sociais
pensar o direito que ultrapasse os limites individualistas da formulação jurídica construída no século XIX pela burguesia, quando fez a sua revolução. Um direito que pensamos deverá incluir os grandes segmentos marginalizados da população brasileira, como o operário, o trabalhador, o negro, o índio. Esse é o objetivo do Instituto que se forma agora. Que se possa repensar o direito dentro de uma linha efetivamente democrática. E para dar sentido ao nosso projeto, nós convidamos o professor José Geraldo, pela significação que o professor José Geraldo tem para todos nós. O professor José Geraldo, eu diria, foi companheiro querido e respeitado de Roberto Lira Filho. Roberto Lira Filho, que fundou a Escola Crítica do Direito. E que, ao ponto, eu diria, mais remoto da concepção de um direito, na expressão do próprio Roberto Lira Filho, num dos seus ensaios mais importantes, um direito sem dogmas. Um direito que, segundo a expressão dele, é um processo que se realize no processo histórico, no processo social. Um direito que não fique fechado, metido dentro de normas estratificadas, de normas comprometidas com um dogma fundamental do mesmismo, da mesmice. Um direito que não represente, como bem disse Pierre Bourdieu, não signifique que tudo permaneça sempre como sempre foi. Professor José Geraldo, que em Brasília cria e coordena o projeto Um Direito Achado na Rua. E que para nós representa, na verdade, o nosso compromisso. O nosso compromisso com esse projeto. O nosso compromisso com os grandes excluídos sociais. Nós que pretendemos ser um campo aberto à permanente discussão em torno dessa aspiração dessas camadas excluídas do nosso povo. Temos presentes aqui alguns companheiros e algumas companheiras que têm esse compromisso assinado com o trabalhador. Os enfrentamentos que já alguns de nós fazemos há algum tempo, com as companheiras e os companheiros do Horto Florestal, na luta pela
permanência naquele local, assediados que são pelo poder significado em algumas pessoas cujo compromisso é um compromisso com o poder econômico e com o poder político constituído de pessoas que têm suas relações fundadas numa estrutura social alienante, que tem a presença constante e perversa da TV e do jornal o Globo, companheiros de outras regiões que vêm sofrendo um assédio constante, que vem sofrendo um processo de expulsão de sua terra, de sua moradia. Esse compromisso é que nós pretendemos assinar com essas comunidades na noite de hoje. Quero registrar a presença do companheiro Leonardo, companheiro do nosso grupo, a presença da doutora Edna Maria de Souza, vice-presidente da FIA, registrar a presença querida da nossa Guadalupe, Maria Guadalupe, companheira que conosco está formando nesse nosso projeto. Companheira Marta Skinner, companheiros, meu querido companheiro Cândido. Eu lembrava que Cândido me emprestava um livro que pertencia ao tio dele, um livro do Wenger sobre o direito processual romano. E quando o tio reclamava, ele me pedia o livro, eu devolvia, ele levava para o tio. Até que um dia, depois do falecimento do seu ilustre tio, Cândido Oliveira Bisneto, né? Ele me deu o livro de presente. Eu dizia ao Cândido agora, eu estava na iminência de usucapir o livro, quando ele se antecipou e disse, olha, fica com o livro. A presença da minha querida companheira de lutas, presença de ex-alunos com os quais eu hoje vou aprendendo, aquele aluno que ultrapassa os limites do professor, como o Rafael, como a Amanda, como a Joyce, gente muito querida, né? Presença até de minhas netas, que vêm aqui testemunhar a minha idade, né? E eu fico muito feliz por isso, né? Fico muito feliz. Quando nasceram os meus 2 bisnetos, quando nasceu o primeiro bisneto, eu pensei comigo, poxa, eu tenho cara de bisavô. Mas aí quando o moleque nasceu, eu pensei feliz, poxa, eu estou convivendo com uma nova geração, né? A minha querida amiga Margarida, em suma, William, um aluno que sempre se destacou, né? Que foi daqueles que me toleraram como professor, o que não é muito fácil, né, William? Em suma, e pessoas todas que estão presentes aqui, eu na certeza e na esperança de que esse é o ponto de partida para um trabalho que um dia nós sonhamos, é a nossa utopia mais imediata, que isso se transforme numa faculdade popular.
uma faculdade que tenha esse compromisso de construir ou de participar da construção de uma nova sociedade. Essa sociedade, que eu diria é a nossa utopia. E como disse o Saramago, a nossa utopia começa hoje. A nossa utopia não é a expectativa de um futuro qualquer, mas é uma luta concreta que inicia no momento em que nós deixamos de lado a teorização vazia de um direito superado para construir um direito formado e fundado nas lutas do povo brasileiro. Muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra ao meu querido amigo, professor José Geraldo, companheiro de muitos anos, que sempre me honrou com a sua estima. José Geraldo, a palavra é tua. Bem, muito boa noite a todas e a todos. Subscrevo nas designações todos os amigos e colegas que Baldei já mencionou aqui presentes, né, de várias gerações e de várias comunidades afinadas numa causa comum, que é a luta pela dignidade e pela justiça, né? E cumprimento a mesa, né, o professor Fernando Drummond, que nos acolhe aqui, e o nosso Miguel Lancelotti Baldez, né? É uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento, duplamente, né? Primeiro, porque ele se realiza nesta casa, né? Como dizemos, de Montezuma, né? E que é também minha, porque tenho a honra, trazido pela mão de Benedito Calheiros Bonfim, né, de integrá-la como membro, no final dos anos 1980. Então, é muito gratificante poder estar aqui, professor Cândido e demais confrades aqui presentes, e consoros, né? E o Instituto aberto à institucionalização, à celebração da criação do Instituto de Estudos Críticos do Direito. Qual é o nome certo? É Instituto de Estudos Críticos do Direito ou Institutos de Estudos do Direito? É esse mesmo, né? Aceitamos críticas. Não, porque eu vi duas referências, qual é que tá certa, né? Então, eu quero... eu recebi Instituto de Estudos Críticos do Direito, é isso? Exatamente. Porque a outra designação que eu vi foi de Institutos de Estudos do Direito Crítico, né? No fim se encontram, né? No fim se encontram. Mas ao aceitar o convite, o que não é uma questão de aceitar, é uma questão de atender uma convocação, né? O Baldez nos convoca, né? Ele nos mobiliza, né? Então, ele não convida, ele como eu disse, convoca, né? E nós nunca dizemos não, porque sabemos que quando ele se propõe a uma causa, ela, pela sua presença, está legitimada de saída, né? E nós podemos convergir, porque, como ele disse, nós temos sempre um horizonte utópico para realizar e um trabalho de compartilhamento a realizar na linha da emancipação social e da construção de um direito libertário, né?
Então, eu estou aqui por conta dessa convocação, como estive todas as vezes que ele o fez nos últimos anos, à frente desse curso de Direito Social, que se desenvolvia aqui na UERJ, com apoio, ele já mencionou, de Sérgio Verani e de Esther Arantes. E participei, acho que de quase todas as sessões do projeto que era abrigado na Pró-Reitoria de Cidadania e Direitos Humanos, até que ele foi transferido para o curso de Direito, e aí acho que ele morreu. Porque o direito não era crítico, né? Nem críticos eram... Amanda? Sim, tudo bem. Ela esteve há poucos dias em Brasília aí. Estudante de crítica de direito também. E eu também faço um registro curioso, né? Que Baldez mencionou todas as referências que organizam o trabalho de militância nessa área, né? E fala da referência ao direito achado na rua, que bebe nos dois Miguéis, né? O próprio Baldez e o Pressburger, que é a ideia do direito como insurgência, né? Eles que aqui há muitos anos também trabalharam a criação de uma estrutura que eu imagino seja parecida nos seus fins, embora com um outro tempo, mais dramático até do que aquele que vivíamos antes, porque naquele nós tínhamos inimigos poderosos, mas bem definidos. E agora a gente não sabe exatamente onde está o que nos constrange, né? E os que nos reduz nas nossas discussões, nas nossas possibilidades. E é importante que temperamentos, personalidades como Baldez estejam nessa disposição, né? Quando ele me chama, eu sei que ele o faz no momento, e ele há pouco se referindo às suas netas e netos e bisnetos, trazia a dimensão da sua idade, né? Eu falei, que prodígio, né? Sêneca escreveu da senectude aos 60 anos de idade. Bobbio aos 80. Evandro também, de alguma maneira, no Salão dos Passos Perdidos, nesse... Evandro Lins e Silva, né? Desculpe a familiaridade. Aos 80. Baldez certamente vai escrever o seu da senectude aos 120. Né? Porque, sim, como outras têmperas com essa personalidade, eles estão sempre se propondo projetos para o futuro. Um deles era Niemeyer. Eu até lembrei, vindo para cá, de um trecho do Niemeyer que eu sempre menciono ultimamente para os meus alunos, já cansados aos 18. Não os que estão aqui, porque a gente vê que, até pelas referências, eles são grandes escaladores, estão lá na frente olhando, claro, tem bons costados para se colocar em cima, né? E até vão enxergar mais longe, né? Mas boas costas para eles se encaraptarem, né? Mas o Niemeyer, aos 101 anos, ele mandou uma carta para um jornal de Brasília, depois de uma polêmica em torno de uma obra, não sei se você estava em Brasília nesse tempo, que tinha sido encomendado a ele, que era projetar uma Praça da Soberania, que acabou não dando certo. E foi bom, não pelo projeto, mas pelo parceiro, que depois seria objeto de um impeachment em Brasília, né, que foi um governador polêmico, né? Semana passada saiu uma sentença condenatória dele.
E o Niemeyer, cansado da polêmica que se celebrou em torno do que seria a subordinação a um pré-projeto da continuidade arquitetônica de Brasília, mandou esse texto para o jornal e com o título de Decisão. Né? E ele diz que abandona o projeto, cansa, e a certa altura ele diz assim: confesso que ao tomar esta decisão, alguns dos meus companheiros pareceram magoados, embora sentisse em todos e em mim mesmo um certo alívio em pôr um ponto final a esta celeuma que tanto nos ocupara. E compreendi que esta noite, mais tranquilo, voltaria à leitura de A Viagem do Elefante, que Saramago, esse grande escritor português, tão gentilmente me enviou. E amanhã, terça-feira, quer dizer, ele ainda diz assim o dia, né? Vou assistir com os meus amigos às aulas de cosmologia e filosofia que há 5 anos o físico Luiz Alberto Oliveira ministra para nós, fazendo-nos sentir que o que mais importa não são as tarefas que às vezes com sucesso realizamos, mas sim a luta por um mundo mais justo e solidário que nos ocupa. Então veja, 101 anos, ele ainda trabalharia em novos projetos por mais tempo, né? E gênio que era da espécie, né? Dizendo que continuava estudando, que estava disciplinadamente assistindo aulas com professores, mas não para se tornar erudito, para alargar o seu horizonte de compromisso com um conhecimento que ajude o protagonismo para transformar o mundo, em nome da justiça, em nome da liberdade, em nome da solidariedade. Essa estirpe, né, que em Niemeyer, em Evandro, em Bobbio, com suas contradições, em Sêneca, nós encontramos em Baldés. Né? Quer dizer, ainda não suficientemente vivido para escrever da senectude, ou como Bobbio disse diretamente, da velhice. O Sêneca ainda foi, claro, a língua dele era o latim, e falou da senectude, e o Bobbio foi mais direto, da velhice. A gente ainda vai ter que esperar novos projetos do Baldés para os 120 anos trabalhar, né, a sua reflexão sobre esse percurso, em nome da tarefa que importa, que é a não de se tornar mais erudito, mas de poder exercitar o sentido da solidariedade e trabalhar compartilhadamente com os coletivos que realizam os direitos. O que você está fazendo aqui? Tá vendo? Viu? Tá morando no Rio de Janeiro? Bom. Tá vendo, Maurício? Mais gente que subindo nas costas vão enxergar longe, né? Eu há poucos dias li também umas declarações do Baldés ligadas a essa preocupação que eu acho que é o que, de alguma maneira, sem que a gente tivesse combinado, inspira um pouco o tema proposto para a discussão desta sessão aqui esta noite. É que Baldés, eu acho que a propósito de uma homenagem que recebeu na Assembleia, disse algumas palavras, a exemplo do que o fez aqui, e nesse momento, dizendo mais ou menos o mesmo que eu encontro em Niemeyer, encontro em Bobbio, encontro em Evandro, ele se refere à luta pela cidadania e pelos princípios fundamentais no campo sem limites dos direitos humanos, que é o que ele mobilizou vir aqui, né? Positivados ou não, na Constituição inclusive, porém dela excedentes, porque são vivos e ardentes na ação política dos marginalizados e excluídos. Então ele também
professava essa visão, que eu penso está na base do estatuto do instituto que se cria e de seu projeto, mas que nessa discussão que ele fez a propósito da cerimônia que o homenageava, acho que é por conta dos seus 80 anos, né, levou a que ele fizesse essa afirmação de princípio de sua biografia, mas não deixasse de advertir para o que ele chamava de nuvens fascistizantes que estão no horizonte das nossas práticas sociais e do nosso agir no mundo. Nuvens fascistizantes. Por isso que há pouco eu disse que é um tempo mais difícil, porque ele se referia a essas nuvens fascistizantes, muito certamente dialogando com Boaventura de Sousa Santos, que alude ao que ele considera um dos mais dramáticos problemas de nosso tempo, que é a emergência dos fascismos societais, né? Que é muito perigoso, porque não se trata, lembrava Boaventura em textos que tratou desse assunto, como também Baldez nessa observação, de algo que no passado caracterizou politicamente o fascismo, muito institucionalizado, inclusive como programa de governo, ou, por conseguinte, ação de Estado, mas de um fascismo do social, que não emerge do institucional estatal, mas que está presente na sociedade civil. E que, às vezes, né, se manifesta, inclusive naqueles espaços que nós tendemos a idealizar, como imunes às suas práticas, mas que estão ali, no cotidiano da nossa vivência, nas famílias que convivem conosco, nos locais de trabalho, nas manifestações comunitárias, né? E às vezes emergindo de forma... Ô Marilson, tudo bem? Professor da UFRJ aqui, né? Emergindo na condição, às vezes até de se apresentarem com uma face que tem a condição de exteriorizar manifestações do povo, dos grupos sociais organizados nos excluídos. Quando a gente, por exemplo, vê um linchamento, né, que é colocado como uma expressão de justiça popular, mas que é a pior forma de barbárie. Ou quando a gente vê, por exemplo, numa organização presidiária em que, sob a denominação de Associação de Justiça, Paz e Lazer, né, de novo, formas dramáticas de redução da dignidade do outro, e eu já vi um estatuto de uma associação com esse tipo, com um sistema penal pior do que o de Italião, em que categorias são estabelecidas em função dos interesses de domínio de segmentos que o próprio Saramago, por exemplo, ilustrou quando, falando das intermitências da morte, lembrou, né, os acordos em torno das salvaguardas de sepultamento dos que não podiam morrer, né, ou que estavam condenados a morrer, nas negociações, né, que envolvem essas práticas que não são propriamente dignificantes. E por isso eu acho que faz muito sentido o tema que ele me propôs, que é exatamente a construção social do direito e quais são os requisitos de sua legitimação, né? A construção social dos direitos e os requisitos de sua legitimação. Porque pensar a construção do social do direito é aludir àquilo que foi colocado aqui na base da abertura dessa sessão de hoje. É que o jurídico tem uma elaboração inscrita no social
e que, por conseguinte, referindo-se a um protagonismo de afirmação da emergência de novas sociabilidades, né, há um pressuposto de que o que se produza como ordenação dessas sociabilidades seja por definição ou por pré-definição direito. Mas não é assim. Não é assim, porque há algumas distinções que precisam ser estabelecidas que nós poderíamos qualificar razoavelmente como indicadoras de critérios de legitimação. O que faz com que o direito seja direito? Seja quando produzido pelo social, no protagonismo dos movimentos políticos, dos movimentos sindicais, dos movimentos populares, seja realizado do ponto de vista do próprio Estado. Aliás, voltando a Boaventura e a sua ideia de fascismo social, com inscrição não no Estado ou no âmbito da política, mas do social, sociedade civil, e no âmbito da manifestação dos vários grupos que traduzem diferentes protagonismos e a mobilização de diferentes sujeitos, inclusive sujeitos de direitos, né? O Boaventura lembra que para compreender bem isso é preciso fazer uma leitura muito adequada e bem sustentada das assimetrias daquilo que se configura como relação entre sociedade civil e Estado, levando em conta de que ambos, sociedade civil e Estado, têm uma genealogia, um modo de institucionalização e formas de enunciação que passam por mediações culturais, históricas, sociais, filosóficas, jurídicas, e que, por conseguinte, em cada uma das situações, com impactos naquilo que a gente vem a definir como direito, seja o direito de um modo geral ou o direito crítico, que é o que aqui nos coloca. No caso dessas advertências de Boaventura de Sousa Santos, ele se refere a algumas formas do que ele chama de fascismo societal, para indicar pelo menos 4 tipos que ele considera relevantes, né? E que tem a ver com o que ele designa como formas de inclusão ou de exclusão dos grupos sociais nas relações que se estabelecem entre o desenvolvimento e o protagonismo desses grupos, âmbito de sociedade civil, e o Estado, âmbito em que certas salvaguardas, certas prerrogativas de designação são estabelecidas num quadro mais ou menos condizente com as elaborações daquilo que nós poderíamos chamar de filosofia política, e que, para efeito muito simplificador, ele designa como formas pré-contratuais e formas pós-contratuais, claro, aludindo à ideia metafórica de contrato social, né, em que a condição de subjetividade, de protagonismo sociais se estabelece e o mundo do direito ganha densidade, ganha afirmação. Então, por exemplo, a partir daí, ele alude a essas 4 estratégias ou formas de ocorrência do que ele chama de fascismo social, em que ele vai indicar, de um lado, por exemplo, o fascismo dos apartheids sociais, né? Que são as condições de absoluta retirada do contrato social por um fenômeno de hiper-exclusão de inúmeros sujeitos que não entram no mundo dos direitos. Os direitos mesmo chamados liberais. Os direitos que foram construídos como representação de uma partilha equitativa de igualdade e de liberdade.
nas formas tradicionais do que se designou, de um modo geral, como a configuração dos chamados direitos humanos, né? Civis, políticos, culturais, etc., que é o que a gente estuda como estágio, né, desse desenvolvimento de uma cultura de direitos. Sobre esse aspecto, levando em conta as condições pré-contratuais, quer dizer, nunca entramos nesse campo. Todo homem nasce livre e igual em direitos, que é o enunciado da Declaração de 1789, projetado para o futuro do direito, inclusive constitucional, como o que hoje a gente chama de cláusula pétrea de qualquer Constituição. Não será a Constituição a que não reconheça os direitos do homem. Num contexto em que pensar o homem ou a mulher, como a gente usa hoje em linguagem inclusiva, né, é uma necessidade de integrar ou não o que a gente chama de contrato social. E a ideia de humanização não como uma ideia biologista, quer dizer, nós não nascemos homens no sentido, ou mulheres, no sentido biológico do termo. Aristóteles já nos dizia isso, né? Porque o que nos determina não é a condição originária biologicamente falando, porque o homem ou a mulher não é o resultado deste elemento, e sim da história que o realiza. Hegel dizia: nós não nascemos homens, nós nos tornamos homens. Como depois, com o feminismo, Simone de Beauvoir diria em relação às mulheres: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Porque na história, por isso mesmo, ainda que não haja diferença biológica, nem todos são homens e mulheres. Em Aristóteles, por exemplo, o homem era apenas o animal político, o zoon politicum. Porque quem não tinha função na polis não era homem. E, com certeza, segundo ele, na definição que ele oferece no seu texto célebre, o escravo, por exemplo, que não tinha função na polis, era, segundo ele definia, uma ferramenta falante. Uma ferramenta falante, né? Ou como Cícero vai depois repetir em contexto já de direito romano, utensílio vocalis, ferramenta que fala, né? Porque, na verdade, o escravo não é um homem. Servus persona non habet. O escravo não é pessoa humana. E não é, no sentido histórico, né? Essa lição não foi aprendida ainda hoje. Basta ver que a grande plataforma do Tribunal Superior do Trabalho é a luta contra o trabalho escravo. Sob a perspectiva, né, de que o trabalho não emancipou plenamente. Não obstante todo o enunciado do cristianismo, né? Adota-se o princípio de formação da comunidade, levando-se em conta que nela quem não trabalha não come. Isso é Paulo, na segunda aos Tessalonicenses. Mas é também um enunciado do manifesto que os países socialistas do começo do século XX escreveram nas suas constituições. O Estado adota o seguinte princípio socialista: quem não trabalha, não come. Está lá, colocado ainda nas constituições de tipo soviético, que ainda vigoram, inclusive na China, que também é uma constituição de tipo soviético. Então, o Boaventura, falando do apartheid, se refere à necessidade de que a gente leve em conta que, mesmo sob a perspectiva dos fundamentos da teoria do contrato social, há uma sociedade civil e uma sociedade incivil, né? Nessa sociedade civil, em que você tem essa cultura dos direitos, ainda que problematicamente, lembra-se a frase que tirei do Baldez aqui há pouco: mesmo quando se pense a positivação sob a égide constitucional, diz ele,
os direitos excedem a Constituição. E a Constituição atual, chamada de cidadã, por isso mesmo, né, que se apoia na ideia da construção social dos direitos, ela enuncia claramente de que aquele elenco que está ali elaborado e que não surgiu de nenhuma abstração, se sabemos, ou por memória, alguns aqui, ou por história, a maioria hoje, né, que foi uma Constituição de protagonismo, que criou a ideia de materialidade dos direitos. Eles não são representações simbólicas, eles são realizações. Ela diz que o elenco que ela elabora, fruto desse diálogo protagonista de um período de redemocratização, né, de emergência de movimentos, de grandes enunciados inscritos nas práticas desses movimentos, moradia, feminismo, crianças. Ali se trabalha com a ideia de que a obra jurídica é uma obra aberta, porque, como diz a Constituição, o elenco não esgota a possibilidade do estabelecimento de outros direitos que derivem da natureza do regime ou dos princípios que a Constituição adota. Que natureza de regime é esta que pode gerar direitos para além daquilo que está enunciado na própria Constituição, e que é isso que ele chama de excesso em germinação. É o regime democrático, que por isso mesmo tem sido definido. Por exemplo, Lefort faz assim, Marilena Chauí, que faz o prefácio do livro dele, o livro chama A Invenção Democrática. Traduz a ideia de invenção, diz ela, como a possibilidade permanente de criação de direitos. Ou seja, uma referência que quer significar que, mesmo do ponto de vista da Constituição, os direitos não são quantidades, são relações. Portanto, eles não se estocam num almoxarifado jurídico, como peças que se retira à medida da necessidade de uso. Eles são um sistema renovável de novas possibilidades, porque a juridicidade é uma experiência em realização, é um processo de criação permanente, né? Daí a ideia de democracia como invenção. E de onde ela tira, portanto, um significado para redefinir a própria ideia de cidadania. Aliás, num tema que ela apresentou numa conferência da Ordem dos Advogados, a 13ª, em 1990, em Belo Horizonte, falando de sociedade, Estado e direito, em que ela diz que esse processo vai caracterizar a cidadania como possibilidade de colocar no social novos sujeitos, autônomos. Aí ela grifa no discurso a expressão autonomos. Auto, a si próprios. Nomos, direito em grego. Autônomos, que se dão a si próprios o direito. Que se dão a si próprios o direito, né? Então, essa eu creio que é uma questão importante que a gente precisa ter em mente. E lembrar que, numa condição, para tomar ainda a observação de Boaventura de Souza Santos, pré-contratual e pós-contratual, pré-contratual, os que nem entraram no contrato, que nem pessoas são. O índio é gente? Está aí, os índios ocupando o plenário, vocês aqui apoiando as manifestações. Temos convicção comum sobre a sua humanidade? Temos? Em 1980, o Tribunal Federal de Recursos, para julgar um habeas corpus do cacique Mário Juruna, que pedia passaporte para integrar o Tribunal Russell de Direitos Humanos, e que teve recusa sob o fundamento de que ele seria, na sua condição de silvícola, né? Quer dizer,
subproduto da natureza, uma manipulação contra o regime, o tribunal concedeu o habeas corpus, mas teve que se colocar a questão, está no acórdão. 27 ministros se manifestaram. Temos acordo sobre reconhecer o cacique Mário Juruna, este índio que se apresenta aqui como um homem. Ao final, felizmente, eles concordaram unanimemente que ele era um homem, portanto, era sujeito de direito da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aquele outro princípio que a Constituição diz, né? A seguir o que se afirma como novas subjetividades na pauta dos direitos do homem, os tratados de direitos humanos, né? E concedeu o habeas corpus a Juruna. Mas naquele mesmo ano, o jornal Porantim, que seu amigo Paulo Machado era advogado do CIMI, trabalhava nessa questão, publicava memórias de um jagunço, um pistoleiro, né, que alugava sua arma ao latifúndio e que, no caso, tinha como especialidade limpar a terra imemorialmente possuída pelos índios em nome da fronteira econômica que marchava oeste adentro, né? E lá para as tantas o jagunço contava uma história e dizia: atirei nele, no índio, né? Quando cheguei perto, vi que chorava, parecia gente. Ele está dizendo o mesmo que a gente ouve hoje quando se discute Raposa, Serra do Sol, que é muita terra para pouco índio, ou que de fato ali se instala o que é mundo pré-contratual, uma sub-raça, uma subclasse, se tratar de questão urbana. Mas, em suma, o eco na consciência do jagunço de debates que ainda não se resolveram. Porque no século XVII, essa questão era acadêmica ainda. É o índio homem? Tem alma? O Papa Paulo III teve que estabelecer em bula que sim, ele é gente como nós. Tem alma e, portanto, tem acessibilidade a seus bens. Claro que desde que cristianizados, né? E esta bula foi lançada depois do grande debate de Valladolid entre Sepúlveda e de las Casas, o bispo de Chiapas. Chiapas de então, né? Não as Chiapas de comandante Marcos, ou subcomandante Marcos, porque comandante é o povo, né? O debate em torno do reconhecimento ou não da humanidade dos índios, né? Problema que está na base de uma série de reflexões que estão no nosso horizonte de sentido, se a gente, por exemplo, discute a questão da demarcação das terras indígenas, se a gente discute o lugar social de sujeitos cuja humanização plena não está dada socialmente e que traduz isso que é o jogo de inclusão e exclusão que se dá no âmbito do social, com reflexo na aliança sociedade e Estado, no que toca ao estabelecimento e ao reconhecimento de direitos. Alguns vão ter plenamente. Na sociedade civil íntima, para usar a linguagem de Boaventura, uma parte de nós, talvez uma parte que esteja aqui, tem todos os direitos. Mas uma grande parte nem reconhecimento da sua condição de protagonismo tem. Qual é o debate desses dias agora? Não é a redução da maioridade penal? Quer dizer, depois de, na Constituição de 88, os recortados para a sobra do social, pelas exclusões que vão do Código de Menores, as práticas criminais
de estigmatização, e que aí os pivetes, os trombadinhas, os flanelinhas, os de menor, né, conseguiram afirmar a sua inserção numa categoria genérica e mais universal como crianças, para se afirmarem como sujeitos numa designação que foi celebrada por este protagonismo, quer dizer, de entrada no contrato social como meninos e meninas de rua, né? E, por conseguinte, como sujeitos a um sistema de proteção que depois desaguaria, enquanto movimento, na elaboração de um estatuto de criança e de adolescente, né? Mas com isso denunciar que estas rotulações eram mecanismos que alienavam de si o humano para admitir formas de intervenção jurídica ou, dentro da consideração do fascismo, e para além do fascismo do apartheid, Boaventura fala do fascismo da insegurança também, gerar a nossa tolerância até ao extermínio. Ele falou do Globo. O Globo desse tempo, ou um pouco mais antes, traduzia bem isso. Por exemplo, manchete do Globo: menor mata criança. Quem é esse menor? É a não criança. É o que a gente não reconhece como inscrito no alcance da lei, ou, ao limite, na subclasse, na hiperexclusão, vá lá, algum extermínio. Algum extermínio. Né? A Candelária que nos diga. Né? Algum extermínio. Alguém achou isso ruim? Será que não passou entre nós, não os que estão aqui, mas entre os que são dessa classe incluída do contrato, da sociedade civil, né, um certo alívio? O que eu quero dizer é que também a categoria criança é uma construção do social. Que, aliás, os historiadores já nos mostraram isso. De adulto miniaturizado, apropriado na produção da Revolução Industrial, nos teares e nas minas de carvão. Quem não leu o Germinal? Eu ia dizer o filme, mas depois eu não quero fazer concessão aos que nos depreciam culturalmente, como nos lembrou Garcia Marques, que na nossa cultura a gente diz assim, já leu a Crítica da Razão Pura de Kant? Eu disse, não, mas viu o filme, não é isso? O Germinal também é um filme com Depardieu, não é isso? Mas é um livro do Zola, né? E aí a gente vê, né, a prole, de onde vem a expressão proletário, né, que é a produção de insumos para as minas de carvão e para a produção industrial emergente no período, né? E é curioso que, mesmo assim, o primeiro tribunal de menores do mundo tenha sido criado por estímulo da Sociedade de Proteção aos Animais. Quando o Sobral Pinto criou aqui a alternativa bastante sofisticada, né, para proteger comunistas, que também não são gente. Eu não quero dizer que eu seja familiarizado com os pistoleiros, mas quando prenderam o padre Josimo Tavares, ele disse, por que me prendem? Eu não matei um padre, eu matei um comunista. O que ele estava dizendo à sociedade? O meu governo mata comunistas. Na América Latina inteira, mata-se comunistas. Quando o Garçom intimou Pinochet, o filho do Pinochet disse, o que estão fazendo com meu pai? Este que ele autorizou repressão, eram animais. Então Sobral Pinto usou a Lei de Proteção dos Animais
para suspender torturas a Prestes e a Berger. Berger enlouqueceu com as torturas. Prestes veio para o palanque do Getúlio, né? Mesmo tendo sido entregue Olga Benário, e aí os civilistas, né, com o parecer do nosso grande Clóvis, né, consultor jurídico do Itamaraty. Então, essas duas dimensões estão postas e nós podemos identificar essa dimensão dramática de que no social é que se constrói essa condição de exclusão e inclusão. E que isso gera segregações territoriais, financeiras, do apartheid mais deslavado mesmo, né? E que a gente encontra, agora mesmo, você que é um processualista, está na agenda do Congresso discutir reformas no Código de Processo Civil, e o problema dramático ali, de novo, é abrir espaço para a criminalização dos movimentos do campo, né? Talvez sobre a emenda que permite a audiência prévia, talvez, mas no geral, todas as emendas que, em nome do avanço, inclusive inscrito em declarações de direitos humanos, com relação ao habitat ou à função social da propriedade, estão em perigo, já foram rejeitadas, e mesmo essa corre o risco de sofrer restrição, que na verdade no limite não inquieta tanto, porque o movimento social continua o seu protagonismo para afirmar a emergência material dos direitos. Bem, então a advertência do Baldez torna o nosso tempo dramático, porque é muito difícil discernir nesse processo, né, aquilo que inclui ou exclui em função de discursos muito consistentes ou convincentes ou estimulantes, né? Não estou me referindo a Danusa e a questão, né, do espanto com o fato de se dizer que doméstica tem algum direito, né? Que mesmo do ponto de vista financeiro, não é nada no acréscimo das despesas orçamentárias de uma comunidade familiar. Não é nada. Se aumentar 10% do que já se gasta em função do atendimento de alguns direitos que foram ali definidos. É a nossa dificuldade de reconhecimento da legitimação das reivindicações por direitos. Então, eu queria dizer assim que essas questões ficam mais claras quando se trata do ponto de vista do fundamento da opressão e da expoliação, né? Mas existe uma infinidade de contextos em que as assimetrias são mais sutis e que nós temos dificuldade de discernir isso no nosso próprio cotidiano, nas relações entre pais e filhos, entre homens e mulheres, na escola, em toda parte. E é aí que eu penso que reside a chamada ao que aqui se toma como necessidade de trabalhar o desenvolvimento do que, em última análise, é a função do direito, que é permitir a realização plena da humanidade que nos constitui, e encontrar o fundamento que oferece, enquanto campo do jurídico, afirmar não só o reconhecimento, mas as condições de fundamento que constitui o que a gente chama de direito, e que tem a ver com alguns problemas que nos perturbam do ponto de vista social e do ponto de vista teórico. Quer dizer, são problemas que nublam a nossa capacidade de discernimento, porque ela está constituída por uma série de fundamentos que são permeados
por formas despistadoras daquilo que constitui o campo de formação do nosso próprio objeto de conhecimento, o direito, né? É daí a alusão que o Baldez faz ao direito crítico, porque ele é a possibilidade de exercitar a condição de percepção, não do que a gente diz que é o direito, mas o que de fato ele vem a ser no seu processo histórico de formação, em que algumas das suas enunciações são evidentes do ponto de vista desse processo histórico, mas em geral insuficientes para compreendê-lo inteiramente, como por exemplo essa de qualificar o direito como a legislação em que ele se materializa. O direito se materializa na legislação, mas o não direito mais frequentemente o faz também. E é por isso que os advogados são chamados a ter essa atitude de vamos dizer assim, de vigilância. Quando o nosso estatuto diz assim: ao advogado é defeso litigar contra literal disposição de lei, tomando por referência que direito e lei são equivalências. Porém, ele estará isento de sanção disciplinar se o fizer em boa fé. Nós nos permitimos algo que não admitimos ao vulgo. O vulgo não pode ter a boa fé de dizer que desconhece a lei, né? Os profissionais podem. Se o fizermos com fundamento num precedente, e para que o fundamento de um precedente nos autorize a litigar contra a literal disposição de lei, ele precisa ser necessariamente contra a lege, né? Ou se o fizermos, está lá no estatuto, na convicção da injustiça da lei. Então, ali, na sua sagacidade, a prática da advocacia percebe que há uma assimetria entre direito e lei e direito e justiça. E que não necessariamente eles são fungíveis, são tomados um pelo outro. É preciso construir seus critérios de legitimação. Não vou ter tempo aqui, mas eu queria sugerir 3 cuidados que nós precisamos ter, levando em conta que, como diz o Roberto Lira Filho, o mais difícil não é dizer o que o direito é, mas dissolver as falsas noções que nós elaboramos para definir este objeto, incluindo as interferências de toda ordem, desde as ideológicas, que tem a ver com as nossas formas de estruturação de consciência, até as semânticas, que tem a ver com aquilo que, para me referir a um outro fascismo, Roland Barthes chamava de o fascismo da língua. E ele dizia claramente: a língua é fascista. E ele dizia assim: a língua é fascista porque não é que ela nos imponha a censura, é porque ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Aqui está cheio de homens públicos, não está? Não está? Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, alguns magistrados. Tem alguma mulher pública aqui? Mas, segundo Aurélio, o problema é complicado. Olha lá o que você está dizendo. Porque no Aurélio, o dicionário, né? Por metonímia é o dicionário, né? Assim como por metonímia Gillette é a lâmina de barbear, né? Eu prefiro o Weiss. Afinal, o autor era socialista. Homem público é o homem que tem função social relevante. Eu sou um homem público, diz o político, diz o Cabral, não é isso? Mas no Aurélio, mulher pública é outra coisa. Por isso que as feministas brigaram para romper com a semantização alienante. Não só em relação a essa classificação de mulher pública, que está lá no Aurélio. Há outras, por exemplo,
O que é um homem de bem? Por exemplo, Amanda, o seu pai é um homem de bem. Cadê a Amanda? O seu pai é um homem de bem, né? Lhe educou, lhe deu princípios, não é isso? Então, um homem de bem é um homem que tem dignidade, né? Então, a condição da dignidade está ligada ao fato de que ele honra os seus compromissos, administra as suas coisas, ou o que lhe dão para administrar. É como dizia o Tancredo Neves: presidente, como será composto o seu ministério? Quero homens probos. Probidade é honestidade. Um homem de bem é um homem honesto. Uma mulher honesta é a que administra os seus bens? É a que preserva a sua virtude, não é isso? Claro, isso tem consequências no Código Penal. Por isso que as feministas lutaram para mudar o tipo referido à violência contra a mulher, que pressupunha que o rapto tinha como núcleo a honestidade da mulher, ou o estupro. Então, o Barthes falava do perigo do fascismo da língua, que reproduz fundamentos que estão não na maneira de designar, mas porque a designação corresponde a uma visão de mundo. E por isso que o trabalho crítico do direito tem que ser sempre o que nos habilita a desentranhar, desvelar, disputar no que diz respeito à construção dos discursos teóricos e técnicos que nós elaboramos sobre esse objeto, os retalhos de concepções de mundo que, consciente ou inconscientemente, nós inserimos nesses discursos. Então, quando eu falo assim, que eu vou colocar numa lista de classificação, por exemplo, de corpo de jurados ou de figuras de ilibada reputação para assumirem o Ministério Público ou o Supremo Tribunal Federal, né? Eu tenho que colocar as assimetrias numa lista negra, né? Que, de novo, traz para o âmbito do discurso a nossa visão social de hierarquia das cromatias da nossa sociedade. O que é negro não é legal, não é bom. Não é bom. Quando a situação está preta, ou russa, ou russa, né? Tudo de ruim vem dali, não é? A não ser que tenha alma branca, né? A não ser que a alma seja branca. Então, isso está ligado a essas concepções de mundo, consciente ou inconscientemente, inseridas nesse processo. Então, a discussão crítica leva em conta isso. Leva em conta que, quando nós fazemos afirmações, nos discursos constitutivos dessas afirmações, inclusive aquelas que designam os objetos de nosso conhecimento, estão presentes esses elementos que é preciso discernir. Claro que na construção do direito a legislação é uma experiência da história, não é um dado natural na história, porque ela é um produto de uma possibilidade. Foi preciso as condições sociais para que isso se realizasse. É claro que, mesmo quando se considere outras formas institucionalizadoras daquilo que a gente vai designar por direito, essas condições sociais também têm que ser levadas em conta. Elas não são naturais à realidade, elas são inscritas num processo que permite datá-las, contextualizá-las, configurá-las às demais condições, inclusive teóricas, para poder até sequer denominá-las. Então, eu queria me referir para o trabalho crítico que é necessário ao direito e que tem a ver com as condições de sua legitimação, há 3 problemas redutores que operam isso que eu aqui, de alguma maneira, enunciei, né? E que são compromissos, por exemplo, que o Instituto precisa ter sob pena
de reproduzir formas ou ideologizadas ou inscritas nos estereótipos, nas pré-compreensões daquilo que a gente designa com a configuração geral de direito. Muito rapidamente, uma de natureza epistemológica, quer dizer, ligada à condição de conhecimento, né? Que é algo que nos relaciona com isso que eu estou chamando datações, tempos sociais e tempos históricos. Então, a primeira é a que configura a validação de todo conhecimento a um fundamento legitimador que na modernidade, e a modernidade é algo recente, se estruturou sob a condição de cientificidade. Então, por exemplo, você que é estudante de artes, a gente podia dizer antes, com os grandes clássicos, quando nos perguntavam o que era direito, que ele era a arte do justo e do bom. Isso antes da modernidade. Porque com a modernidade ele passou a ser a ciência das normas. Que é como está em todos os compêndios disponíveis. Olha que renúncia a essa beleza que os clássicos, na grande paideia, trabalharam para configurar a racionalidade das coisas na arte, porque a ciência não existia ainda. A ciência não tinha sido estruturada ainda. A ciência, como a gente chama, é algo da modernidade, se a gente chamar a modernidade do período das grandes descobertas, isso no Ocidente, né? Das grandes descobertas, das grandes navegações, que formulou o paradigma da cientificidade como legitimador do conhecimento e retirou da possibilidade do conhecimento tudo que antes fora trabalhado com outras racionalidades, inclusive a arte, né? E até, em alguma medida, a fundamentação mítica ou mística. Galileu que nos diga, né? A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Ou a justiça não é mais o ordalho, o duelo. Sorte da Guinevere, que levada ao tribunal da arena pelo rei Arthur, o advogado dela, que era o seu amante, era o primo ancestral do Baldez, Lancelot. Claro, o principal cavaleiro venceu a causa da justiça, não é isso? Na ponta da lança de Lancelot morreram todos, inclusive os que desafiaram a justiça de Deus, o ordalho, o duelo, a justa, olha o nome, a justa. Então, outras fundamentações. A ciência entrou aí e, claro, ganhou estatuto, ganhou condições de validação dramáticas. Silvio Romero, isso registra o Roberto Lira Filho, que eu vi ali, o Roberto Lira Pai, livros dele, em que conta a história, num dos seus textos, Criminologia, da reprovação de Silvio Romero na faculdade de Direito, pela banca examinadora de seu doutoramento, e o processo que o presidente da banca moveu contra ele por conta do debate que se estabeleceu. A propósito de uma questão, o Silvio Romero rejeitou o debate dizendo que a questão era metafísica. E o presidente da banca disse: e que tem isso a metafísica? Ele disse: a metafísica está morta. Claro, o começo da cientificidade, o positivismo sendo a sua exteriorização mais forte. Olha a nossa bandeira aí, ó. Ordem e progresso. Augusto Conte, tem a igreja dos positivistas aqui na Glória, o amor por base, a ordem por meio, o progresso por fim, né? E o presidente da banca disse: quem a matou foi o senhor? O presidente da banca pode fazer essas coisas, né? Nos concursos. O Silvio Romero, que era esquentadinho, disse: não, energúmeno, foi o progresso. Virou crítico literário, porque jurista não podia ser mais, foi reprovado, né? Olha, é um embate paradigmático, né?
Claro que ele produz consequências. Às vezes, com uma sobrevivência impensada. Por exemplo, amanhã a gente vai ver aí nas encruzilhadas expectativas de pessoas bem pensantes, né, que, por mais que a ciência lhe aponte determinados caminhos, vai pedir alguma ajuda aos santos, não é isso? Até esse meu amigo Zé Oscar, que é comunista, eu encontro com ele depois do futebol lá no bar onde a gente vai tomar uma cerveja, eu tomo refrigerante, e o Zé Oscar recebe uma pinguinha, né, e aí ele vai e derrama um pouquinho. Eu falei, ô Zé Oscar, mas você não é ateu? Ele disse, mas não praticante. Que é mais ou menos o que a minha avó me dizia, né? Não que ela fizesse isso, mas ela vendo comigo uma propaganda na TV em que uma moça ia pegar um livro na biblioteca do pai, o pai sentado na poltrona lendo o jornal, e de dentro do livro caiu uma camisinha, e o pai disse, minha filha, isso é seu? Ela disse, não pai, não é meu. Minha filha, seja sincera, é seu? Ele disse, não pai, se fosse minha eu não estava grávida, né? Aí a minha avó vendo disse, elas hoje têm camisinha, pode fazer os estudos, tem toda a tecnologia de vivificação, tem tudo. Dura no meu tempo que a gente tinha que rezar. Eu disse, como vó? Pois é, a gente tinha que dizer, ó Virgem da Concepção, vós que concebeste sem pecar, fazei que eu peque sem conceber. Não é do seu tempo, Guadalupe, mas a sua avó, pergunta a ela se ela não deve ter mais, a minha avó também já morreu, mas eu me lembro, era oração, tinha que rezar. Quer dizer, ainda hoje, eu fui visitar uma faculdade aqui em Mato Grosso e a reitora de pesquisa e pós-graduação me recebeu e foi me levando, né? E Mato Grosso, ela também era fazendeira, né? Então a gente ia vendo os campos por onde a gente passava, né? E eu digo, e aqui tem muito problema de cobra? Ela disse, tem muito. E eu falei, e como é que a senhora faz quando o gado é atacado? Ela disse, eu chamo o rezador. Quer dizer, a decana, a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, confiava mesmo era no rezador, para afugentar as cobras. Quer dizer, tem uma fundamentação mítica. O Roberto Lira Filho falava das várias dimensões do conhecimento, mais ou menos dialogando com Boaventura de Sousa Santos, que fala em ligação entre saberes, né, para dizer que não há racionalidade num único modo de conhecer, mas na integração de todos eles. E que, portanto, aí já é o Lira Filho, né, a experiência mística, a poesia, a literatura, a ciência, a filosofia, são dimensões. Cada um trabalha num campo de fundamentação. O cientista explica. O místico, ele não explica, ele revela. Num transporte estático, de êxtase, São João da Cruz chega ao encontro com Deus. Quando o último cientista chegar ao topo da montanha do conhecimento, vai encontrar um místico lá sentadinho esperando por ele. A diferença é que o místico não sabe como chegou lá. Não sabe. Porque ele tem uma mediação de conhecimento, que é pelo êxtase, pela revelação. O poeta, ele também não explica, ele intui, ele mostra. E se definitivamente a sociedade só te tem desprezo e horror, e mesmo nas galeras és um estorvo, és um tumor, a lei fecha o livro, te pregam na cruz, depois chamam os urubus. Isso não é Garófalo, nem Pinatel, nem Beccaria, nem Nelson Hungria. Isso é quem? Caetano, Chico Buarque, a ópera do malandro.
A ópera do malandro. Ou, para não sair do caminho da criminologia, não precisa a conferência de Sutherland demonstrando a emergência do delito que ele chamou do white collar crime, né, o crime de colarinho branco, e de novo Chico dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Vai passar. Quer dizer, a forma intuitiva de mostrar aquilo que o cientista precisa explicar numa conferência. O artista não explica nada, ele não sabe explicar, mas ele capta o fenômeno e declama o fenômeno numa revelação que é uma expressão de racionalidade e que os conhecimentos precisam dialogar, por isso que os currículos precisam se abrir a esse diálogo entre as racionalidades numa perspectiva de ligação entre saberes. Então, essa é uma redução que a gente tem que lidar com ela, porque é muito pobre reduzir o nosso campo científico à ciência das normas, porque o jurídico ultrapassa esse campo e ele está sendo captado de todas as formas na emergência. E eu não estou dizendo isso agora. Orlando Gomes, se referindo num livro de 1958 chamado A Crise do Direito, aquilo que os juristas faziam de redução de sentido, porque se esgotavam, ele chamava na época de navegação de cabotagem ao redor dos códigos. Navegação de cabotagem ao redor dos códigos. Quer dizer, nem o percurso colombiano de entrar no, Vará dizia, no território de dragões, que é o desconhecido. E só aí é que vai descobrir coisas novas, porque só ali está o que não foi visto ainda, ou que não foi conhecido ou compreendido, né? E, não obstante, por conta do paradigma, quem já visitou o Museu das Caravelas em La Rábida, Palos de la Fronteira, vai ver que Colombo teve a recusa da Universidade de Salamanca para legitimar o seu projeto, porém, infelizmente, ele lia tudo. Lá no museu estão lá os livros que Colombo lia. Aristóteles, Averroes, Avicennas, lia tudo. Então, ele não é um acelerado louco que entrou num mar desconhecido. Ele tinha referenciais de possibilidade para afrontar o território de dragões. O Vará usa essa expressão porque os cartógrafos daquele tempo, quando não tinham a descrição visual do que eram os acidentes da navegação, eles desenhavam dragões para dizer, a partir daí é o desconhecido, é o perigoso, é onde o Leviatã lhe espera, né? Então, a ciência é essa redução. Eu não estou dizendo que a ciência não tem um estatuto epistemológico. Eu estou dizendo que ela tem uma pretensão universalizadora e colonizadora de todo o conhecimento. Se um estudo crítico não enfrentar o problema epistemológico da ligação dos saberes, ele só vai ver o que o científico estabelece como objeto definido. E o científico já disse, o objeto definido é a lei. Só que a lei é um acidente também. É a outra redução. É a outra redução. Por que a outra redução? Porque também a modernidade produziu uma outra inflexão que é datada e que é essa que está ligada ao que nós falamos como emergência institucional do Estado em relação àquilo que era o espaço de materialização das formas de convivência, a chamada sociedade civil. Os conceitos são do começo da modernidade, os estudos sobre Estado e sociedade civil. A palavra Estado nem existia antes, porque não existia Estado. As formas institucionais de realização do jurídico, inclusive, não eram estatais. Por que a gente ainda hoje fala em pátrio poder? Em patriarcado, em patrimonialismo? Porque as estruturas de poder pré-modernas, pré-estatais, eram familiares e não
com a organização complexa do que só no século XIX se chamou Estado. Só no século XIX, quando o Estado Nacional se forma com a unificação da Alemanha e da Itália. Claro, num movimento que começou antes, já lá pelo século XVI, mas que não era hegemônico. Se a gente lembra, por exemplo, os grandes debates da Alemanha, o que a gente chama hoje de Alemanha, né? Porque não tinha Alemanha, né? Em torno do reconhecimento desta unidade política que se formava. Porque o que havia antes era um poder político assentado no núcleo familiar. Nerva adota Trajano para que Trajano seja imperador. Ou ele entra na família dos Antoninos, ou ele não tem as insígnias do poder de comandar as legiões. A família que forma o patriciado é a estrutura de poder político que configura, e daí as tipologias que Marx e Engels examinaram, né? Dos sistemas de articulação da política em estratégias institucionais que, na forma Estado, só vai acontecer no século XIX, quando aí essa estrutura de poder se separa da sociedade civil. Até ali tudo estava inserido na sociedade civil e sem muita nucleação. Por exemplo, quando as famílias já tinham perdido com a fragmentação do Império Romano, que era um império de famílias. Outras estruturas foram subindo, como as corporações, como a igreja. Está lá no Corcunda de Notre Dame, o Quasímodo, perseguido pelo duque, parando na porta da igreja e pedindo asilo. O poder da igreja, o poder mundano, né, que se formava. Está ali a igreja, e no caso a igreja católica, tendo esse papel em papas guerreiros, chefiando exércitos. Hoje só ficou a guarda suíça, mas já teve guarda grande. Em combates, né, em torno da função que ele tinha de legitimar o poder político, que foi até Napoleão, e vocês viram lá no Louvre, no Museu dos Impressionistas, não me lembro, mas tem lá o quadro de Davi com Napoleão tomando do Papa a coroa e se coroando ele próprio, separando, né, o que era o poder da igreja do poder do Estado que se formava, do consulado que se formava ali, né? Então, o Estado é essa forma de institucionalização de um aparato que opera um fenômeno de deslocamento da pluralidade de poderes para um monopólio de poder numa estrutura que reivindica essa centralidade, a centralidade do Estado. Né? Então, isso vai ter consequências, vai deslocar a legitimação do poder para o poder. Vocês lembram que no século XIX, com a discussão da formação da Alemanha, La Salle vai discutir o que é a Constituição e vai dizer que ela é a expressão dos fatores reais de poder. Ele não fala do Estado, ele fala dos trabalhadores, fala dos banqueiros, fala do exército, para dizer que a essência da Constituição é ser essa síntese de fatores reais de poder que se organizam nesse processo. Claro que, em seguida, a centralidade do Estado, e essa centralidade se materializa na tomada monopolizadora do poder real. Quer dizer, retira do social o poder e localiza no aparato que se organiza e funcionaliza esse aparato, funcionaliza para exercitar essa estrutura de poder. Claro que vai ter consequência, inclusive no direito, porque daí vai dizer que a forma mais expressiva de enunciar o jurídico é pela jurisdição do Estado. Quer dizer, entre os fatores de centralização vai estar o de monopolizar a produção do que ele chama de jurídico. Sob forma de quê? De legislação. Porque é a expressão funcionalizadora. Algo problemático.
Quando aqui se editou o Código Civil, em 17, não é isso? O último artigo dizia o quê? Este código entra em vigor no dia 1º de janeiro de 1917, revogadas as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, os alvarás e os costumes. O que ele estava dizendo? Uma racionalidade jurídica estatal assume como pretensão monopolizadora que rejeita outras formas tradicionais de jurisdição. E, claro, vai ter que lidar problematicamente com isso, porque 30 anos depois vai ter que dizer, não dá para tirar os costumes por uma penada, eles voltam, não é isso? Então, 30 anos depois faz uma lei de introdução àquele código, curiosa lei, que sobrevive ao Código Novo, ela continua, né? E a principal função dela é dizer que aqueles costumes que foram expulsos pela porta estavam voltando pela janela, porque a referência dizia assim, olha, não é a lei não, é de um lado os costumes e de outro os princípios. Aí está agora todo mundo descobrindo que os princípios são normativos e revogam inclusive as leis, não é isso? O Marcelo Neves acaba de publicar um livro chamado Entre Hidra e Hércules, para dizer dessa relação problemática entre os princípios e a lei. Então essa é a terceira redução. O que eu quero dizer é o seguinte, embarcar nessas reduções é produzir, sim, uma referência ao jurídico, mas reduzida tal como essas reduções são, e perder de vista o sentido, vamos dizer, permanente de sua materialização. Para isso tem teorias, tanto no plano epistemológico, quanto condições sociais para nós observarmos, né? E acho que aí reside os elementos de legitimação que a gente pode estabelecer. Então, estou colocando 3 elementos. O elemento ideológico, no sentido nobre do termo, para dizer que é uma fundamentação de racionalidade que é preciso levar em conta, porque assim como o Estado surgiu, ele se transforma e tem um futuro problemático. Entre as condições do fascismo societal que o Boaventura analisa, uma delas é a flexibilização da legislação do trabalho. Quer dizer, transformação do Estado em que o legal cede de novo a um contratual corporativo. E corporativo patronal, não é isso? Corporativo patronal. Então, o processo está aí, vocês tendo que lidar com manifestações de deslocamento interno, porque uma lei da Copa está aí vigorando em relação à lei nacional, que faz com que, do ponto de vista institucional, haja uma estrutura legislativa assimétrica, seja na relação do internacional com o nacional, seja do estatal com outras formas de institucionalização de poder político. Que leva ao fato de que Canotilho se pergunta se um acordo de cavalheiros pode ter uma estatura constitucional. Quando ele pensa, por exemplo, na OMC ou no CAD, que formalizam estruturas que são não legislativas, mas que têm a ver com variações institucionais dos elementos constitutivos do poder de fazer a gestão ou de enunciar normas aplicáveis, né? E a terceira redução, que é essa de reduzir o direito à lei. A lei é um acidente do processo de constituição do direito. Nem é uma coisa hierárquica, porque do ponto de vista da racionalidade dos sistemas, nem hegemonicamente o sistema legislado é predominante. Se a gente comparar, por exemplo, com o Common Law. A gente critica a nossa Constituição, mas pega nela, né? Vai na biblioteca e tira o volume. Vai na biblioteca tirar o volume da Constituição inglesa. Alguém já pegou a Constituição inglesa na mão?
Como não? Montesquieu estudou o princípio da separação dos poderes estudando a Constituição da Inglaterra. E não pegaram ela na mão? Não está na biblioteca? Como a nossa está? Não está. Ou está. Só que em muitos volumes. Porque ela não é uma Constituição legislativa, ela é uma Constituição histórica. Então, o constitucionalismo inglês de tipo common law organiza os grandes instrumentos que balizaram os princípios constitucionais, por exemplo, que permitiram a Montesquieu analisar o que ele chama de um capítulo da Constituição inglesa, que é a separação entre os poderes. Né? Então, há outros sistemas e a questão do direito, portanto, é o diálogo entre esses sistemas e a necessidade de estabelecer um estatuto de interação entre eles. E a hierarquia é apenas política, né? Não é nem epistemológica, nem de outro tipo. A gente precisa levar isso em conta e é preciso que uma percepção crítica do direito leve em referência a essas questões. E por isso, né, é difícil levar em conta algo que seja plausível, que parta de uma a priori. Porque não há nada que se sustente no a priori. O a priori é uma referência para problematizar. Os fenômenos sociais históricos, eles são em processo. E, por conseguinte, o seu conhecimento é sempre uma posteriori contínua. Né? Daí que é uma impossibilidade, por exemplo, tomar o direito como sistema normativo dotado de sanção e coação formalizada, que é o primeiro enunciado de qualquer compêndio de introdução ao direito. E aí os autores críticos falam em quebrar os dogmas, em romper com esses a prioris e buscar outras estratégias de apreensão deste fenômeno em transição. O professor Roberto Lira Filho, por exemplo, ligando essas questões, falava da metáfora dos acontecimentos, a rua, no simbólico de que ali as sociabilidades interagem, para dizer que o direito não é o sistema normativo, mas é antes a enunciação daqueles princípios, aí sim, ele diz, de uma legítima organização social da liberdade. O resto pode ser até norma. E a norma tem muitas formas, inclusive não necessariamente legais. Você é normal, quer dizer, você é normal porque está obedecendo a uma norma, a um padrão qualquer. Ou é anormal, porque está fora da norma. Aí viu o Caetano diz, de perto ninguém é normal, né? Às vezes segue em linha reta a vida, que é meu bem, meu mal. Então, quebrar isso e levar em conta, aí diz o Lira, né, de que o que vai designar o jurídico é essa representação da liberdade, o que abre o horizonte de humanização crescente, né, que é uma tensão política que aí é o que nós devemos construir nessa leitura com o social. Por isso que é uma construção social, que é uma tensão dramática. O que é reivindicado como emergência, na tensão, às vezes é visto até como criminalizável. Por isso que no debate sobre a anistia, que era a crítica a um Estado reduzido a um poder de classe, ou de grupo ideológico, né, o grande patrono da retomada democrática e de reabertura de Estado de Direito foi Tiradentes, como símbolo da campanha da anistia, com a seguinte mensagem: Tiradentes, um governo o condenou, a história o absolveu. Para dizer assim, que o processo de criminalização é uma expressão dessa tensão. Muitas vezes, aquilo que é criminalizável num determinado momento é a emergência de uma nova estrutura de justiça social, que vai encontrar uma configuração jurídica para realizá-la, né? E essa é a tensão. Ocupar ou invadir? A tensão é semântica,
A tensão é semântica, porque quando você diz assim, invadir, você está dizendo, olha lá, um bando de criminoso, pau neles. Quando você diz ocupar, opa, tem um debate sobre a justiça aí colocado. Se está na homilia do Papa, tem um contexto. Se está no editorial do jornal, tem outro contexto. Se entra num acórdão, tem outro contexto, né? E é claro que a emergência é simultânea. Quando se discutia nos editoriais ou nas homilias em nome de uma teologia de libertação, o tribunal reagiu. Não pode ser considerado esbulhador, o tipo do esbulho possessório, né? Aquele que ocupa uma terra, discurso do magistrado. No caso era o ministro Vicente Cernicchiaro, que naquela altura presidia a Comissão de Reforma do Código Penal, para fazer cumprir a promessa da Constituição de realizar a reforma agrária. Descriminalizou, politizou. Essa é a tensão que a gente vivencia e que a exigência do direito crítico abre ensejo para a gente tomar posição, desvelando esse processo, né? Por que o 1º de maio é o dia do trabalho? Vai chegar aí o 1º de maio. Porque celebra a execução como sabotadores de 4 trabalhadores. Crime deles, reivindicar a jornada de 8 horas. O nosso direito foi o crime deles. A história também os absolveu. Só que na altura do acontecimento, as assimetrias da política trabalharam desigualmente os enquadramentos. Então o jurídico foi apropriado no legal e no judicial a uma maneira de hiperexcluir em nome do patronato. Por isso que o ministro cassado no Supremo, Victor Nunes, opinando pela inconstitucionalidade da lei de greve escrita nos princípios da segurança nacional, disse que a lei não podia exigir do operário que ele fosse herói ou soldado a serviço do patronato, para fortalecer a sua causa de acumulação. E que cabia a ele, por exemplo, fazer da greve, independentemente da lei, a estratégia de sublevação, para rediscutir as formas de apropriação. Então, é essa tensão que está na base de um direito crítico, que, claro, ele tem que lidar com as legalidades, mas problematicamente. Que, aliás, a gente devia já ter aprendido que é o que se faz cotidianamente. Os tribunais fazem isso cotidianamente. Por isso que o Estatuto da OAB diz, busca um precedente contra a lege. Está cheio de precedente contra a lege, porque essa tensão está ali colocada. E, às vezes, mesmo na rendição a determinados fundamentos, há uma percepção, às vezes, dada por outros fundamentos, no diálogo entre os saberes, que abre o horizonte de percepção, inclusive, dos magistrados. Por isso que o Victor Nunes dizia, enquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal não andar de pé na rua, o direito não se abrirá às reivindicações sociais. É dali que o Lira Filho tira a metáfora da rua como lugar de materialização do jurídico, né? A rua como o simbólico do espaço público. A rua de Castro Alves, Querês, pois a praça, desgraçada populaça, só tem a rua de seu, né? Falando da liberdade, né? A rua, como no Marx, de onde ele tira a referência, dizia: Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Isso é Marx. Marx poeta, Marx de 19 anos, fazendo soneto, como eu fiz aos 19 anos e parei, porque eu mandei para uma menina por quem eu estava apaixonado e no furor da minha paixão, terminava lá o soneto dizendo: a paixão me sufoca, quero amá-la. E ela me devolve perguntando: que mala? Acabou minha poesia. Ou como aparece no livro do Marshall Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar.
essa frase belíssima, né, que está lá na abertura do Manifesto Comunista, como também está no Rei Lear, de Shakespeare. Marx lia Shakespeare, né? A rua é o lugar, diz Bergman, né, em que a multidão, na sua faina cotidiana, nos seus encontros e desencontros, faz a reivindicação da cidadania e dos direitos. E neste processo se transforma em povo. Nesse processo. Ao reivindicar a cidadania e os direitos, nos seus encontros e desencontros, na rua, na esfera pública, no espaço da manifestação, no lugar do acontecimento, isso é Cassiano Ricardo, né? Sala de espera, a rua republicana, a rua transeunte, a rua da reivindicação social, está lá no poema dele, a rua da reivindicação social. Nesse processo, a multidão se transforma em povo. E como tal, ele é aquele que nas constituições é representado como we the people, né? Nós, o povo, ou o poder do povo, ou o protagonismo do movimento que a Chauí chama de cidadania, que é poder dar-se a si próprios o direito. O nosso olhar crítico de juristas é perceber isso, é fazer o discernimento da semântica, das teorias, das ideologias, das racionalidades e mediarmos essa emergência do que, bom, culturalmente nós construímos com a noção de direito, né, que se distingue de outras normatividades. Normal, anormal é da psicologia, não é isso? Mas controla socialmente também, controla. Por isso que tem aí o movimento da desmanicomiação ou das internações compulsórias, né? Tem os vários padrões normativos. A religião. O Linton, o antropólogo, disse que o direito, este direito legal, era um substitutivo prático da religião. A psiquiatria parece que é um substitutivo prático, pelo menos do direito penal. Né? Claro, porque interna, coloca como perigoso, retira da cidadania e aplica todas as penalidades que nem os sistemas legais autorizam mais, incluindo a tortura, sob forma de terapia. São substitutivos práticos, né? Mas a gente pode discernir nesse processo e aí sim, como dizia o Lira Filho, pensar o jurídico nesse sentido de enunciação de princípios de legítima organização da liberdade. Ou seja, o que os direitos humanos nos ajudam a perceber como processo de humanização permanente do homem e da mulher. Humanização permanente, de nos tornarmos cada vez mais humanos, com mais referências daquilo que opera a nossa ultrapassagem das formas alienantes de exclusão, a expoliação no trabalho, ou de opressão, aquilo que nos reduz na nossa dignidade, né? É isso. Boa sorte a isso tudo. Bom, eu queria agradecer e registrar, embora já não esteja mais presente, a presença do nosso presidente, Fernando Fragoso. Ele estava aqui? Esteve aqui. E eu não tive coragem de interrompê-lo. Estava muito boa a sua palestra, então eu acho que o presidente há de me perdoar por esse ato, que certamente a plateia agradece a não interrupção. E agradecer realmente, em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros, que o lema está ali, na vanguarda do direito desde 1700 e alguma coisa. E hoje, realmente, a gente está fazendo jus a isso. O Instituto dos Advogados Brasileiros, nessa vanguarda, trazendo, através do Baldez, o Instituto de Estudos de Direito Crítico, e a belíssima escolha para mostrar a nossa cara, né,
desse ilustre palestrante, professor, que nos brindou com tudo isso, não é? É realmente algo de emocionar, até mesmo a nós que carregamos o peso da idade, os cabelos brancos, consegue nos emocionar e trazer, quem sabe, com esse instituto, professor Valdez, a gente consegue trazer um pouco de humanidade, né, ao proclamado direito, ou aquilo que nós chamamos de justiça. Eu vou passar a palavra ao nosso presidente para encerrar os trabalhos e agradecer a presença de todos. Agradecer ao professor José Geraldo de Souza Júnior a presença, a fala que significou a fundação do nosso Instituto. Obrigado, José Geraldo, pela sua fala, pela emoção e pelo conhecimento que você nos passou. E eu só posso, para encerrar essa nossa primeira apresentação pública, dizer que está fundado o nosso Instituto de Estudos Críticos do Direito. Fundado a partir e com a sua presença, com tudo que você nos trouxe, de toda a sua formação jurídica, política e intelectual. Muito obrigado, José Geraldo, por tudo que você nos mostrou hoje. Muito obrigado. E agradecer a vocês a presença e, declarando fundado o Instituto, encerrar a nossa sessão de hoje. Você tinha seu diploma nenhum? Nem falei seu diploma do Instituto.